olha aí, ó, o Lucas Silva falou, ó, assisti a final do Carioca pela Band, ó, tá vendo? As outras estão... A Band também pegou um monte de coisa, né? Fórmula 1, tá. Investimento chinês na Band, os chinas estão entrando, eu tô falando aqui, ó. Comunicação mudou, as empresas têm que se transformar. Vamos para a próxima aqui, ó. Próxima notícia, Marião. Vamos lá. Os ministros do STF defendem a regulação das redes sociais e as Big Techs negam omissão. Rolou um bafafá com as Big Techs. Vai lá, Diegão, dá o contexto. Essa é uma pergunta ou uma verdade que... Primeiro que não vai ser a verdade absoluta nunca. Nunca vai ser consenso no mundo isso. Mas é a pergunta de $1 milhão, né? No final do dia, precisa ter algum tipo de regulação ou vai ter tipo uma autorregulação das Big Techs? Essa talvez seja uma das perguntas mais complexas que tem hoje para se debater, né? E se a gente sair das redes sociais, qual é o mercado que é autorregulado mundialmente, sozinho? Eu penso, eu não chego em nenhum. Zero. Mercado autorregulado? Blockchain. Não é mais... Que também está tentando entrar. Mas algo antigo que já tenha, não existe. Autorregulação. Você sabe que todo mercado sempre foi regulado pelo governo de alguma forma. Lá dos primórdios do comércio, mercantilismo, assim, aí era selvagem, né? Ele começa desregulado, depois é regulado. Sim. Que é o caso que está acontecendo com o cripto agora, né? Vai vir uma onda do real digital aí que vai ser. Pelo menos eu tento pensar e não consigo chegar em nenhum. Uhum. É só a comunicação hoje que tá entrando. Mas é regulado para proteger o comércio ou é por interesse? Começa para proteger, depois entra interesse político, não tem jeito. É que aí no caso é um pouco mais complexo, porque quando você fala de mídias sociais, você fala de comunicação, né? Você não tem ali uma commodity, um produto, nada. Você não tem ali algo... Mas você tem o poder de uma massa, você pode influenciar e eleger um presidente ou não. Você pode vender mais um produto ou vender menos. Sim. Você pode transmitir a sua narrativa. Não vou nem falar fake news, a sua narrativa para aquela história. Sem dúvida. Então... Por isso que no final do dia, eu acho que essa discussão, ela é meio que uma teoria dos jogos, assim, sabe? Não existe um caminho do meio onde as pessoas vão ser felizes. Vai ter o caminho de cá, que são as Big Techs com poder de mercado como se nunca viu na história da humanidade, ou seja, a gente está falando de um grupo, dá para contar na palma da mão de empresas. Não vão dar 10 empresas. Assim, não vai dar 10 empresas com poder absurdo sobre a informação que é disseminada no mundo. Ou você vai ter um poder sobre as pessoas do Estado, do governo, arbitrando o que vai ser ou não exibido. Não tem como fugir desse caminho. Ou microcomunidades. Mas aí são assuntos muito pequenos. Exato. E olha que interessante, quando a gente recebeu a liberdade de poder se comunicar e poder transferir informação, não tenho mais um canal de TV, tenho uma mídia social, qualquer pessoa pode entrar, pode produzir conteúdo e colocar. Como o ser humano consegue destruir? Porque olha onde a gente chegou, numa terra sem lei, cheia de fake news, com uma polarização. Então, tem um lado muito ruim de você regular o mercado, porque você dá poder para algumas grandes instituições, mas está mais do que já provado que não regular também é ruim, porque nós não soubermos. Olha onde a gente levou a rede social, nós não soubermos utilizar essa máquina a nosso favor. E é muito louco, porque se a gente fizer uma pergunta pra gente do tipo, caramba, mas o ser humano ele desanda tanto assim? A minha resposta é não. A nossa grande maioria são pessoas que, de fato, querem fazer a coisa boa acontecer. O problema é que o protagonismo do extremismo é suficiente para estragar, para descarrilhar a porra toda, entendeu? Então, a gente viu aí um tempo atrás... Sim, cara, pessoas... Pega 8 de janeiro, que foi um dia emblemático. Aqui no Brasil, a mobilização daquilo tudo foi feita pela internet. Cara, quem mobilizou aquela porra toda deve ter sido ali no máximo 200, 300 pessoas. Quando muito. Então você vê a dimensão do que aconteceu com uma comunidade de engajamento que pode não ter passado de, sei lá, quantas, velho. Aí que eu falo, a gente não está preparado para esse tipo de tecnologia. Exatamente. Porque afetou o país inteiro.
Era uma microcomunidade. Eu também não acho que, assim, vou chutar alto, não passaram de 1.000 pessoas organizando. Chutando muito alto. Mas afetou um país inteiro. E essa história... E não vamos falar assim, é um país do terceiro mundo que não está preparado. Aconteceu exatamente igual com os Estados Unidos. Mas igualzinho. E a gente não aprende. Não, Parece a gente piada. Olha só, era um governo sem defender direita ou esquerda, mas era um líder da direita, o país estava polarizado, ele perdeu as eleições por pouco e teve uma invasão no Capitólio. Mas aí será Passaram-se meses, foi igualzinho, cara. Então, mas e se falava isso, né? Que aquilo, o negócio tava ficando meio estranho na frente dos quartéis e tudo mais. Sem teorias da conspiração. Mas será que não é assim? Não deixa quebrar para depois mostrar que estavam errados, esfrega na cara, prender e achar essa galera? Porque senão você não tem como achar, né? Quem é pai e mãe já fez isso com o filho algumas vezes. Filho Assim? briga, deixa que ele vai cair. Não, já sei andar de bicicleta, põe a rodinha. Não, já sabe, né? Aí rala o joelho, não é assim? Quantas vezes sua mãe falou, leva a blusa que tá esfriando? Não é? Básico do básico. Leva a blusa, leva a blusa. Eu acho também que vai chover, hein? Cadê seu guarda-chuva? Não tem, não vai chover nada. Vai carregando coisa, não é? Volta ensopado. Eu acho que tem uma parada que tá rolando também, que tá cada vez mais latente com esse negócio da tecnologia. A tecnologia, ela tá esfregando na nossa cara a necessidade que a gente tem que ter de voltar um passo atrás com humildade e entender que a gente não consegue dominar um instinto. O ser humano, ele é um bicho que ele não é racional, na minha visão. Nunca foi. Ele é racionalizador. É diferente. Porque o ser humano pode fazer o teste. Ele é um individualmente, outro coletivamente. As cabeças parece que estão... O cérebro está na mesma cabeça, mas quando ele está numa bolha, ele parece que ele se transforma. Ele tem uma outra postura. E quando ele é como um indivíduo, ele reage diferente. Então a gente é tão complexo que a gente deveria ter a humildade de reconhecer isso e entender, cara, que no mundo com uma tecnologia que te dá o acesso, que te dá a abundância, que te dá a intensidade... Cara, se a gente não souber muito bem pra onde a gente tá indo e como a gente tá lidando com isso, a gente vai se fuder, velho. A gente vai se fuder. Entendeu? Mas também dá um peso pra tecnologia que não é dela. A tecnologia só é uma ferramenta. Sim. Ela só é um instrumento. Quem opera esse instrumento é a humanidade. Total. E aí eu concordo com você. Nós, seres humanos, não estamos preparados para operar o instrumento que a gente acabou de criar de tecnologia com a versão e com a qualidade que ele tem hoje. Que conversa um pouco com esse movimento aí das pessoas querendo segurar e o avanço da inteligência artificial. Mas aí não tem... O que você acha, Barra? Aí tem aquela máxima, né, de que fala que a tecnologia é imparável, né? Como é que os caras vão... Eu acho que assim, o ciclo só se repete. Nós dominamos o fogo e depois fomos dominados por ele. Nós criamos a agricultura e depois fomos criar máquinas. Nós criamos software e agora a gente está sendo dominado pelo software. Eu acho que é imparável. Nós falar que nós vamos parar 6 meses para poder aprender e depois fazer, não acredito. Mas eu acho que a gente está com uma capacidade exponencial de criação de tecnologia sem parar, como você falou, sem ir para trás para entender o que eu faço com essa ferramenta. Então, um carro é uma excelente tecnologia. Eu posso me locomover daqui para casa quando acabar esse episódio. Eu não vou dormir aqui debaixo da mesa, como a gente fala. É um baita instrumento. Mas eu também posso pegar ele e passar em cima da calçada e atropelar um monte de gente. Usar como arma. A faca, como eu falei outro dia aqui, é uma excelente tecnologia. É um baita instrumento. Posso cortar uma laranja aqui e aproveitar ela. Posso cortar uma carne, cortar um animal e fazer um baita churrasco. Mas eu também posso pegar ela e sair matando todo mundo. Então, existe uma autoconsciência da humanidade de como usar e controlar a tecnologia. E, de fato, como a gente vem evoluindo demais com a tecnologia, a gente não sabe controlar. A gente não sabe controlar o acesso à rede social. A gente não sabe avaliar e curar se aquela informação é correta ou não. A gente não sabe quanto tempo a gente gasta dando atenção para isso. Que dirá quando a gente passa a responsabilidade de tomada de decisão para uma ferramenta. Então, nesse ponto, eu acho que a inteligência artificial ela traz alguns malefícios que a humanidade vai ter que repensar. A tecnologia sempre foi
um instrumento que substitui uma atividade humana, mas ela substitui atividades muito braçais, processuais e repetitivas. Agora é possível substituir uma tomada de decisão, um pensamento crítico, uma emoção, uma conexão. Como nós, como seres humanos, vamos tratar com isso e vamos dominar essa tecnologia para que ela seja ao nosso favor e não contra. Agora, se eu pudesse contribuir um pouco com os dois modelos que eu vejo no mundo, assim, que são contrastes absolutos, eu vejo, pegando a tecnologia